Olá pessoal, aqui é o professor Ramon. Nós estamos aqui para resolver mais um item da calculadora polimórfica, ok? Na verdade, esse até vai ser acredito que vai ser um vídeo mais comprido, porque nós vamos estar vendo a questão, o item 5, onde a gente está, na verdade, tendo desafios aqui, tá? Isso já é uma parte de desafio. Nós vamos acrescentar coisas. Nosso programa até vai modificar um pouco a estrutura que nós já temos, mas é um exercício interessante para a gente fazer. Eu não comentei nos outros vídeos, mas o código até o item 4 já está no GitHub, tá? Então, se você for no repositório Calculadora Polimórfica Java, você vai encontrar lá o código que a gente fez até o item 4. Ok? Então fica aí essa observação. Bom, para resolver o item 5, vamos lê-lo primeiro, né? O que a gente quer é que a gente possa ter operações com diferentes quantidades de operandos. Okay? Porque até agora a gente teve operações, a gente sempre precisou de dois números. Né? A soma, a subtração, multiplicação e divisão, por exemplo, a gente sempre faz entre dois números. Exponenciação, resta divisão, dois números. Mas em algumas situações a gente pode querer ter o cálculo de uma operação que só tenha um número, por exemplo, o fatorial. Né? O fatorial a gente tem um número só. Então, se eu quero n fatorial, né, que é a multiplicação de 1 por 2, por 3, e assim vai até o n, a gente só tem uma informação aqui, não duas. Só que a nossa calculadora ela está sempre precisando de dois números aqui. Né? O nosso método calcular para as operações sempre precisa de dois números. E aí nós temos esse problema, né? Porque em algumas situações a gente vai precisar de dois, e em algumas situações a gente vai precisar de um, por exemplo. Né? O fatorial, o seno de um número, o cosseno de um número. Se a gente quisesse criar essas operações. Bom, vamos analisar aqui então uma primeira situação aqui. Bom, o primeiro problema que a gente tem é que a gente não pode pedir o N1 e N2 antes da operação. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é pedir a operação e por meio da operação eu sei quantos valores eu vou precisar. Então, na verdade, nós vamos sumir com essas duas leituras de dados aqui, tá? Nós vamos colocar essa leitura numa outra classe. Vocês já vão ver isso aí. Então, eu vou sumir com isso. E aí nós vamos pedir, então, para o usuário qual é a operação desejada. E a gente não vai pedir para a operação calcular. A gente vai pedir para ela simplesmente executar. Né? A gente vai criar um método novo que eu chamei de executar, que é nesse método que ela vai pedir para o usuário a quantidade de dados que ela precisa. Tá? Então ela vai pedir a quantidade de dados que ela precisa, a operação, e vai executar a operação dependendo da quantidade de entradas que ela pediu. Tá? Então na verdade é como se a gente tivesse um novo algoritmozinho lá dentro que faz a entrada e o processamento, tá? Porque a saída a gente faz aqui. Então vamos pensar aqui. Eu vou pedir para o C# para o Eclipse criar esse método para a gente. E vocês vão perceber o seguinte: esse método aqui eu não vou colocar ele como abstrato. Esse método ele já vai fazer alguma operação para a gente, né? Que são a leitura de dados e tudo mais. Então olha só. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável chamada quantidade aqui, que vai indicar quantos números eu vou querer ler em determinada operação.
Por enquanto eu vou colocar como 2, só para a gente ter como parâmetro. Vocês já vão ver como é que a gente vai mudar isso aí. E aí, eu vou fazer um laço, começando em 0 até menor que quantidade. E aqui eu vou fazer a leitura do dado. Ok? Então, como é que a gente fazia a leitura? A gente fazia... pedia um número para o usuário, N1, N2, N3, né? Depende, no caso só até N2, né? Mas o que acontece? Esse número aqui vem da onde? Vai vir da variável i. Tá? Porque se a gente pedir o primeiro dado, vai ser N1. Se for o segundo dado, N2. Então aqui, né, eu vou fazer na verdade uma quebra de strings aqui, para facilitar. E aqui vai ser o quê? O i mais 1, né? Porque o i varia de 0 até a quantidade de dados que eu quero ler. Vocês já vão ver o porquê disso. Então, se eu começar com 0, eu não quero que apareça N0 para mim. Tá? Eu quero que apareça N1. Até poderia ser N0, né? Mas para a gente manter compatibilidade com o que a gente tem feito até agora, eu vou colocar essa soma de i mais 1. Tá? Eu vou mandar formatar aqui para voltar para uma linha só. Então, na verdade, eu estou imprimindo para o usuário aqui na tela qual é o número que eu estou lendo, se é o N1 ou se é o N2. E aí eu vou fazer a leitura desse dado. Double.parse double console.nextLine. Ou seja, a gente vai fazer o console aqui. Ok? Então vamos criar o console aqui. Ó. Console system.in. Organizou, vamos lá. Então, a gente criou o console, viu quantos dados a gente precisa e fizemos uma leitura da quantidade desses dados. A questão é, o que vem aqui, né? Onde é que eu guardo esse valor? Como a gente não sabe quantos dados tem, eu posso criar, na verdade, um vetor de entradas. Tá? Então é isso que eu vou fazer, na verdade. Se eu estiver lendo o N1, eu vou guardar isso numa entrada índice 0, no caso, se for o N1. Se for o N2, o índice é 1. Tá? Quem é esse índice aí? Na verdade é o nosso i. Tá? São as entradas. Eu vou guardar num vetor. E eu vou colocar esse vetor aqui. Ó. Entradas. Agora, quantas entradas são? Quantidade. Entradas aqui não, no double, né? A gente está criando um vetor de doubles. Então, olha só. Eu tenho uma quantidade de entradas aqui que eu coloquei como 2 por enquanto. Criei um vetor da quantidade de entradas que eu preciso. Fiz a leitura dessas entradas. E agora eu tenho que chamar o quê? Eu tenho que retornar o calcular, passando entradas índice 0 e entradas índice 1. Okay? Então, na verdade, esse primeiro passo que eu estou fazendo é só tirar da programação aqui, onde a gente tinha entrada de dados aqui antes, né? A gente tinha aqui a entrada de dados. Eu estou jogando para dentro desse método aqui que eu estou chamando de depois. Eu peguei o que estava aqui e estou jogando aqui. Ok? Até podia ter feito um passo intermediário antes de usar o vetor para vocês verem melhor. Mas a ideia eu acho que ficou clara. Tá? Então eu tenho aqui duas entradas. Faço um laço. Nesse caso aqui só vai aparecer duas vezes. E mando calcular com a entrada 0 e entrada 1. Porque são os dois valores do meu vetor. Se eu executar isso aqui, o programa vai funcionar do jeito que estava funcionando antes. Tá? Só a única diferença é que agora os dados vão ser pedidos depois da seleção da operação. Então, por exemplo, vamos supor que eu quero fazer uma exponenciação. Né? Como está sempre pedindo dois dados, eu posso colocar aqui o N1. Está vendo que apareceu o N1? Na verdade, aqui eu estou fazendo a leitura do entradas índice 0. Né? Vou colocar 2.
E aqui o N2 eu também estou fazendo a leitura do entradas índice 1. Vou colocar aqui o código para vocês verem. Eu vou estar fazendo entradas índice 1 aqui. Ok? Então aqui eu vou colocar o parâmetro 3. E assim que eu apertar Enter, tem que aparecer 8 aqui para mim. Pronto. Então, a gente já tem uma basezinha aqui para poder modificar o nosso programa de acordo com a quantidade de entradas. Se eu quiser colocar 1 aqui, né, se eu souber que é um, por exemplo, fatorial, eu teria que colocar 1. Para as outras operações eu tenho que colocar 2. Então nós temos um problema agora, né? Então nós vimos que o nosso programa está funcionando. Então nós vamos passar para o próximo passo. O próximo passo é a gente tentar jogar essa informação aqui, né? A gente vai pedir para a classe filha que implementa a operação. Porque a soma sabe que são 2. A subtração sabe que são 2. O fatorial sabe que é 1. Então, a forma de fazer isso é muito parecida com o que a gente fez com o getDescrição. O que muda é que o getDescrição era chamado aqui no nosso programa principal. E aqui a gente vai colocar um método chamado, por exemplo, getQuantidade de parâmetros, né? Ou pode ser esse nome, getQuantidade de parâmetros. Só que ao invés de ser chamado de fora, nós estamos dentro da classe, e não tem problema, mas eu vou acrescentar esse método aqui, abstrato, getQuantidade de parâmetros. Ok? Olha só, funciona, tá vendo? Se eu tiver na soma, esse cara tem que retornar 2. Se eu tiver no fatorial, ele tem que retornar 1. Tá? Vocês devem ter percebido que a gente vai ter mais um probleminha aí, mas né, que seria aqui, né, no calcular. A gente já vai chegar lá. Vamos, por enquanto, fazer funcionar o nosso programa. Então, na quantidade de parâmetros, eu tenho que criar em cada uma das nossas classes agora, ó, de operação, porque é um método abstrato que nós criamos aqui e a gente acabou quebrando todas elas, né? Então nós vamos acrescentar aqui uma por uma, tá? Vamos pedir para o Eclipse implementar aqui para a gente. A gente sabe que esse cara tem que retornar 2, e mais do que isso, eu já vou copiar isso aqui. Eu sei que a subtração tem que fazer a mesma coisa. Eu sei que a multiplicação tem que fazer a mesma coisa. A divisão. A exponenciação. E o resto da divisão. Ok? Não doeu tanto assim, né? A gente sabe que teria que implementar isso em cada um dos métodos. O bom é que a gente sabe onde tem que implementar, porque ele quebra. Né? Quando a gente coloca esse método no getQuantidade, ele acaba quebrando todas as classes onde a gente precisa colocar esse código novo. Agora, nós temos uma outra modificação mais chata de fazer. A questão toda é que o calcular nem sempre tem 2 números. Às vezes tem 1, às vezes tem 2, e de repente a gente já pode fazer até operações com mais parâmetros. Então o que a gente tem que fazer no nosso calcular? Algo parecido com o que a gente fez aqui. Como a gente não sabe quantos parâmetros são, eu vou passar ele por meio de vetor. Ok? Então agora, ao invés de chamar o calcular com 2 parâmetros, a gente vai passar um vetor que tem 2 posições. Então aqui, ó, em vez de passar a entrada 0 e passar a entrada 1, a gente só vai passar entradas. Porque a gente sabe que essa entrada aqui agora tem 2. Ok? Como eu sei que tem 2, porque eu estou dentro da soma, por exemplo, se eu estiver dentro da soma, o getQuantidade de parâmetros vai retornar 2. Ok? Então aqui
Embaixo eu vou criar um vetor com duas posições, vou ler dois números e vou passar para calcular um vetor com duas posições. Então, se eu tiver aqui na soma, esse vetor aqui, que agora tem que ser um vetor, né? Eu sei que vão ter dois. Eu sei que vai ter a posição 0 e eu sei que vai ter a posição 1. Ok? Então, o nosso método calcular agora vai ser feito por meio de... A entrada de dados vai ser feita por meio de um vetor de vetor de doubles. Então, se eu preciso de 2, eu passo um vetor com 2 elementos. Né? Até ficar amarrado aqui, eu estou vendo essa classe, eu sei que são dois parâmetros, então eu sei que eu posso colocar N0 e colocar N1. Agora, o que é chato é que a gente tem que fazer isso para cada uma das nossas classes também. Então vamos uma a uma, subtração, eu tenho que fazer a mesma coisa, só que aqui é menos. Na multiplicação, eu tenho que fazer a mesma coisa, só que aqui é vezes. Na divisão, mesma coisa, só que é dividido. Resto da divisão, aqui a gente usa o operador de módulo. E na exponenciação, nós temos aqui ou. Então aqui em vez de N1 é N0, em vez de N2 é N1. Certo? Essa eu acho que é a mais chatinha aí. Então a gente extraiu essa informação de quantas operações, de quantos parâmetros precisamos, né? Num método que vai te retornar a quantidade de parâmetros, que vai ser utilizado pelo método executar. Tá? Então, recapitulando, no program agora, a gente não vai ter mais a leitura dos números aqui. A gente vai estar feita a leitura dos números dentro do método executar, que a gente criou. E se a gente olhar para o método executar, como ele é sempre igual para cada uma das operações, eu não preciso colocá-las nas classes filhas, né? Eu coloco na classe pai aqui a operação. Ou seja, essa classe abstrata, né? Veja que é uma classe abstrata. E o fato de ser uma classe abstrata não significa que todos os métodos têm que ser abstratos. Você já pode prover uma funcionalidade, né? Algumas funcionalidades, para as classes filhas. E nesse caso nem é para as classes filhas. Né? Nesse caso, o nosso método executar ele é usado pela classe program. Essa classe executar, então, vai fazer uma leitura de dados, e essa leitura é baseada na quantidade de elementos que a gente pediu, na quantidade de parâmetros, que vai ser dada pelo método abstrato, e as entradas vão ser guardadas num vetor, né? Esse vetor de entradas. E a gente muda o nosso método calcular para receber o quê? Um vetor ao invés de números separados. Okay? Então, olha só. Com isso, a gente agora pode, por exemplo, criar a funcionalidade fatorial. Ok? Vamos criar essa classe. Ele já me coloca todos esses métodos aqui para a gente. Eu vou deixar o calcular para depois. A descrição é fatorial. E a quantidade de parâmetros é 1. Ok? Isso significa que o calcular aqui vai ter um vetor que tem um elemento só. Então vamos fazer o cálculo do fatorial aqui. Eu vou criar uma variável f, que vai guardar o fatorial, o resultado. E a nossa variável i vai começar em 1 e vai até n índice 0, né, que é a nossa única entrada que vem aqui pelo vetor. I mais. Então, olha só. I recebendo 1 até menor ou igual, não pode esquecer do igual, o n que a gente vai estar recebendo aqui de fora. Por que começa em 1 e por que é igual?
Porque aqui no fatorial a gente começa em 1 e vai até o número que a gente pediu. E a gente vai guardando a multiplicação do fatorial que a gente calculou até agora pelo i e guarda de novo no f. E na hora de retornar, a gente retorna o nosso f. Okay? Veja só, criamos um objeto aqui, implementamos o método, a classe e os seus métodos, e em princípio o nosso programa deve estar funcionando. Veja que agora a gente já tem a nossa função fatorial aqui. Então eu vou pedir número 6. Veja que ele já pediu N1. Eu vou pedir calcular o fatorial de 5, que eu sei que é 120. E a gente tem aí o resultado dessa operação. Então a partir daí, né, implementar essas novas operações fica relativamente fácil. Ok? Espero que tenham gostado. Eu vou colocar esse código no GitHub também. Ele vai estar aqui. Só que ele vai estar num branch diferente, tá? Eu vou passar um link separado aí, vou colocar lá no site. Aqui eu vou alterar esse post para ter o link para o código e para o vídeo, tá? Futuramente isso aqui vai estar com o link para o vídeo. Ok? Então um grande abraço para vocês e nos vemos no próximo vídeo aqui de refinamentos. Abraços.